Graças a Deus, eu tô namorando, mas eu vivi muitos anos solteira. E vou te falar, a pista tá salgada. Hoje eu quero investigar os motivos de algumas meninas demorarem tanto pra encontrar os seus príncipes encantados. Será que existem os príncipes encantados? Tá realmente difícil, né? Vamos combinar, tem muitas meninas solteiras aí, amigas minhas também, que são lindíssimas e não estão com ninguém. Será que as mulheres enlouqueceram e estão com expectativas muito altas? Ou será que os homens são todos POV Homens 2025? Oi, eu sou a Zia. Se você é novo aqui, esse canal também é novo, tá? Então se inscreve e vem comigo. Ouve essa, minha flor. Bah, um amigo me perguntou por que as mulheres estão tão exigentes. Ela ainda tentou, né, explicar alguma coisa pra homem, guerreiras. Meus amores, a gente só tá percebendo que homem, na maioria das vezes, é atraso de vida. Ai, bah, mas nem todo homem, porque eu conheço um casal, porque o meu namorado é legal, porque bacana. É a exceção, não a regra. Se você puxar pela memória agora, você vai saber que a maioria dos casais que você conhece, o homem é um atraso na vida da mulher. É a realidade de muitas mulheres. Hoje em dia, as mulheres, no geral, elas estão tendo oportunidade de estudar, estão tendo oportunidade de se desenvolver pessoalmente, tanto na parte acadêmica quanto financeiramente. E se o cara, que geralmente demora um pouquinho para se desenvolver, se o cara não acompanhar, não tiver a mesma disposição para crescer na vida, não tiver interesse, não souber se portar diante da sociedade como um ser humano funcional, realmente ele vai ser um atraso, né? Não o contrário. E os dois não são atrasados juntos. É tipo assim, ela tentando e ele sendo uma âncora que puxa o pé dela pro fundo do mar. Quando a mulher se sente sozinha, ela fica sobrecarregada também. Então, assim, às vezes, a mulher, ela nem tá exigindo demais. Às vezes ela tá exigindo o que ela já faz. Muito feliz de ver que as mulheres estão muito exigentes. Você tem que ser, sabe por quê? Você trabalha todo dia, você treina, você come bem, você estuda, você procura todos os dias a melhor versão de si, você faz terapia. Eu espero que você faça tudo isso, né, gente? Porque pra você ser um ser humano que você goste, não basta se amar, você tem que gostar de quem você é. Você tem que ter planos pro futuro, você tem que pensar, pô, isso aqui é um defeito meu, mas eu quero melhorar. Isso aqui é uma qualidade que eu quero reforçar. Você é essa pessoa? Sua individualidade tá forte o suficiente pra você deixar um Tonhão entrar na sua vida? Quando sim, o Tonhão entra, mas ele não fica. Porque você já percebe, pô, isso aí não é nem um terço do que eu quero num cara. Vamos ser franca, não é nem um quinto. Não é que as mulheres estão ficando mais exigentes e querendo o impossível. Elas estão ficando mais bem resolvidas. Glória a Deus. Glória a Deus, irmã. Realmente as mulheres estão ficando mais resolvidas, a gente tá buscando mais se conhecer bem. Na verdade, uma mulher que faz tudo isso, ela não vai permitir um Tonhão entrar na vida dela. Tonhão, ela vê de longe e dá tchau, sabe? Ai, porque eu tenho tantos anos, eu nunca namorei. Que bom. Quer dizer que não foi um homem que te atrasou. Se você se sente um fracasso, a culpa é só sua. Então, a boa notícia é que você também consegue se livrar, né, desse buraco, sair dele sozinha, porque não foi ninguém que te empurrou lá dentro. E esse amigo que perguntou pra ela por que as mulheres estão tão exigentes é um cara que deve estar tentando pegar uma mulher que tá bem acima dele, né? Que tem um emprego, ele pode não ter, que tem mais cabelo que ele. A linha, ó, começa aqui, não aqui. Se ela sabe o valor dela. E ela sabe que não vai dar atenção pra qualquer tonhão. Então, óbvio que os tonhões ficam incomodados, né, gente? Porque quantidade de homem incomodado com o sucesso feminino. Muitos homens muito inseguros quando estão se relacionando com uma mulher que tenha mais desenvolvimento pessoal, financeiro, acadêmico do que eles. E eu fico pensando o seguinte, é só você se desenvolver. Cara, só corre atrás. Tipo assim, eu corri atrás porque você não pode correr atrás. Uma mulher bem resolvida vai te ajudar a seguir mais em frente na vida. Porque sabe outra coisa que a mulher faz também? Aí a gente não tá sempre certa, não. Quando a gente fica com um cara, a gente tá aqui, o cara tá aqui. A gente quer trazer, né? A gente quer que o cara evolua, então a gente começa a ajudar muito ele, a empurrar não, né? Puxar pra onde a gente tá, porque a gente não quer que as pessoas achem que a gente tá com um cara menos que a gente. A gente não quer que as pessoas pensem mal do cara, pensem que ele é um encostado, que ele é um ferrado, né? Nem é só sobre o que as pessoas pensam do cara. É que se você ama o seu parceiro, você não quer ver ele num estado inferior ao seu. Então, não, meu amor, vão aqui, vem comigo. Não é sobre maternar ele também, pra ajudar, não pra criar um homem
pra gente. Vocês estão entendendo? Mas você quer olhar pra ele com admiração também. Você quer olhar pra ele e enxergar um igual, não um cara que, nossa, ele tem tanta coisa pra melhorar. Todo mundo tem, entendeu? Todo mundo tem coisas pra melhorar. Mas você quer olhar pra ele e falar, caraca, olha só como ele tá bem. E às vezes a gente entra nessa armadilha e perde tempo e recursos que poderiam ser nossos para ajudar uma pessoa que não tá aproveitando. Então você tem que ser muito esperta e tudo bem ajudar uma pessoa, mas não ajude ela se você não tá se ajudando primeiro e se ela não tá se ajudando primeiro. Não perca um tempo e recursos como energia, dinheiro, tempo valioso fazendo por uma pessoa que nem ela mesma tá fazendo. Isso aqui é muito importante, porque assim, quando você encontra um cara e ele já tem em si próprio a vontade de se desenvolver, a vontade, o potencial, famoso potencial. Quando você olha para um cara e ele tem potencial, você pode investir, você pode comprar na planta, que esse homem vai realmente se transformar num homão. Agora, quando ele é um Tonhão, sabe? Quando ele é um Jurandir, não adianta, ele não tem nele a vontade, ele não tem nele a... Sabe, ele não tem o molho. Então você vai investir realmente sua energia, você vai investir seu dinheiro, sua capacidade mental ali pra tentar ajudar ele a se desenvolver. Não vai pra lugar nenhum, você só vai estar alimentando a roda, porque ele tá ali pra te sugar. Quando os casais conseguem evoluir juntos, gente, que bom. Mas a maioria dos casos não é assim. Então antes você não ter um atraso na sua vida do que você ficar se rebaixando por Tonho. Manda esse vídeo pro seu amigo, ele vai entender melhor. E aí, vamos entender também as expectativas das mulheres, né? Porque agora a gente viu uma queixa de um homem. Ah, por que as mulheres estão tão exigentes? Será que a gente tá tão exigente assim mesmo? Será? Coisas que toda namorada ou esposa espera do seu homem. Meninos, então, já pegue papel e caneta que a Titi vai te ensinar. Primeiro, que por sinal eu acho que deixa o homem até mais atraente. Eu tô falando Vamos ver se é muito absurdo ou se é razoável, né, gente? da proatividade. É quando o homem vê que algo precisa ser feito, ele vai lá e faz. Ele não enrola, ele não inventa desculpas. A mulher não precisa ficar cobrando o tempo todo igual a mãe dele. Se a mulher tá cansada, Eu acho que todo ser humano funcional deveria olhar pra uma coisa que precisa ser feita e não ter que esperar ninguém falar pra fazer. Ah, vai lá fazer. Não, eu já vi que eu preciso fazer, eu vou lá e faço. ele vai lá e ajuda, ele resolve, ele não fica esperando tudo por ela. Segundo, e que eu acredito que a mulher até mais casca grossa espera pelo menos um pouquinho do seu parceiro, é romantismo. Eu não tô falando necessariamente de você jogar pétalas na cama e nem fazer um jantar à luz de vela, até porque ninguém tem Eu acho que a ideia do jantar à luz de vela seria... tempo pra fazer isso o tempo todo. Mas ela espera um gesto, um beijo na testa, que você traga um cafezinho sem ela pedir, que você mande uma mensagem dizendo que tá com saudade. O romantismo que eu falo não é cena de filme, são Ah, não. Também não é assim, amiga. Tem que ter o jantar à luz de vela, sim. Tem que ter a noite romântica. Tem que ter as rosas, tá? Que isso? Só me mandar mensagem falando que tá com saudade de mim? Não. atitudes que mostram que ela ainda é especial pra você. E por último, e sem dúvidas, o mais desejado, o mais ovacionado é segurança. Não tô falando que é pra você virar um herói da Marvel, mas é sobre ela saber que se o mundo virar de cabeça pra baixo, você não vai fugir, você vai ficar com ela. Segurança. Nossa, isso aqui também é muito coisa de adulto, mas é muito legal quando você encontra um homem que não foge das situações. Ele não foge de conversas difíceis, ele não foge de situações inesperadas. Meu namorado é assim, gente. Ai. Ela saber que ela pode ser ela mesma com você, ela sentir que você é confiável. E claro que não só emocionalmente, né? Mas que você também não mediria esforço pra proteger ela fisicamente, se fosse necessário. Agora me segue pra receber mais conteúdos como esse. Gente, vocês já pararam pra pensar nessa frase aqui? Quem sonha com um relacionamento, quem tem expectativa no relacionamento é a mulher. Mas quem faz acontecer da forma como aquela mulher quer é o homem. Pra ser uma história épica de romance, vai ser... Ué, mas ela descobriu isso agora? o homem. Porque a mulher não vai baixar a expectativa dela, entendeu? Ela não vai baixar a expectativa dela. É, porque assim, existe o sonhador e existe o realizador do sonho. Quando é um relacionamento, geralmente os dois têm que realizar o sonho do outro, né? A mulher geralmente sonha mais com um relacionamento, idealiza mais. E realmente quem tem que atender as expectativas é o homem, né? Por causa de homem nenhum. E isso, pelos Red Pill de plantão, não tem nada a ver com dinheiro, tá? Tem a ver com necessidades emocionais sendo preenchidas. E um script que a mulher escreve na cabeça dela.
E as meninas que me seguem aqui podem confirmar. O problema é o script que você escreve na sua cabeça. Um pé no delírio e outro na realidade. Senão fica muito impossível pra qualquer homem. Tá, porque assim, eu fui da geração que lia fanfic no Wattpad. Então, além de todos os romances, sabe, clássicos que a gente lia, tipo Diário de uma Paixão e O Sr. Darcy e não sei o que e tal, gente, a gente ainda tinha os livros que a gente inventava e postava pras outras lerem. E cara, era incrível. A gente tinha as mesmas ideias daquilo que a gente queria pro relacionamento. Aí é que tá o problema, gente. Existe uma diferença enorme entre um homem escrito por uma mulher totalmente idealizada. Na nossa realidade, esse homem, ele não vai ser perfeito e ele vai se relacionar com você. E os defeitos vocês vão ter que lidar juntos, tá? Se você quer construir realmente um relacionamento saudável, que possa vir a ser um casamento, estamos falando de mulheres cristãs e não cristãs também que sonham em casar. Realmente vai ser assim. Se o homem parecer perfeito pra você, amiga, pode ter certeza que você tá cega, tá? Todos têm defeitos. Esse formato do homem escrito por uma mulher... Gente, sério, homens, prestem atenção nos homens escritos por mulheres. Seria incrível se os homens entrassem no nosso mundo e entendessem que tá muito fácil, na verdade. Que a gente... Nossa... Gente, tá tudo lá, tá tudo escrito, é só ler romance. Mas não, amiga. Não, a gente tá esperando demais do gênero. Se vocês querem realmente um relacionamento duradouro, um relacionamento assim, que, cara, se você quer conquistar aquela menina, é só você observar homens escritos por mulheres. Porque toda mulher tem um homem escrito dentro da cabeça dela que é perfeito. Mas aí que tá. Também tem a questão dos homens pensarem diferente das mulheres naturalmente. Um homem que acha que ele tá se portando como homem é totalmente diferente de como uma mulher acha que um homem está se portando como homem. Descobrir qual é o homem perfeito na cabeça da menina que você tá interessado, tá? O homem que faz isso, de verdade, ele é um gênio. E meninas, não deixem de sonhar, tá? Porque tem cara que me assiste aqui também. Beijo. Tem que sonhar, gente, tem que sonhar. Muito real, eu sou leitora e dorameira. E eu tenho um padrão inexistente. Ele tem que realizar coisas que ele nem imagina. Aí é que tá, gente. O homem não é obrigado a realizar tudo que você espera, que você viu, que você leu. Não tem. Igual um filme de romance, não tem como. Até a fantasia praticamente zera o delírio de ambos. E outra, pra ser romântico como esses filmes e livros, exatamente, gente, não tem como, tá? Porque é uma idealização feminina. Então, os homens, eles não conseguem atingir as nossas idealizações. Se o varão assistisse esse vídeo, ele ia achar loucura. Eles não estão por dentro desse universo aqui, de Jane Austen, dentro desse universo de Wattpad, gente. Real, eu sou dorameira e leitora, então eu quero um homem com responsabilidade afetiva. Nossa, a primeira parte do comentário eu pensei assim, meu Deus, ela quer um homem perfeito, né? Aí ela lança com responsabilidade afetiva, isso é o mínimo também. Não, mas isso é o mínimo. É, gente, é o mínimo. Será que essas expectativas que as mulheres estão criando é porque a gente tem, né, base pra criar? A gente vê o material, né? A gente vê muitos homens bons por aí, ou é o contrário? E aí a expectativa alta é a fuga da realidade que a gente encontra. Tô te falando? Faz o seguinte, tira print do meu perfil, de algumas fotos minhas. Provavelmente você deve ter grupo de amiga ou algo do tipo. Pergunta sobre mim pra elas. E pergunta se já me viram pela cidade ou em algum tipo de festa. É simples, você já mata a sua charada. Eu nunca minto. Nunca. Mas aí depois você não reclama, se começa a chegar seguidor aqui pra mim, elas dando em cima. Porque vai acontecer. Eu sei que eu sou bonito. Sou inteligente. Moro sozinho. Não devo nada pra ninguém. Tô construindo o meu futuro. Tá ligado? Além disso, tatuado. O pai sabe. Você é louco. Daí você não reclama também, não. E eu chego a dizer, amor, que você foi uma das primeiras meninas que eu me interessei nessa cidade. Porque, cara, pensa numa cidade... Eu acho que porque aqui é pequeno, só tem guria fútil. Fútil. De pensamento, de caráter, de jeito, tá ligado? Mas é a vida, tá ligado? Então sinta-se privilegiada. Ai, gente, eu acho que o se sinta privilegiado me pega demais. Fala, senhorita. Muito boa tarde. Pô, que privilégio. Muito feliz aí pela oportunidade de poder te conhecer, de poder ser uma surpresa agradável pra ti, de alguma forma poder reescrever essa história, né? Sendo um vetor, um provedor importante. É isso aí, né? A pista tá salgada, quem casou, casou. Então, eu pensei em descer, deixar a moto perto da tua casa aí e a gente dar um rolê andando por aí mesmo. É melhor do que ficar rodando de moto. Ou as paradas aí é distante.
E um lugar barato também, né? Geralmente, isso aqui é primeiro encontro, né? Que piora tudo. As 7 milhões de histórias falidas de date que existem nesse TikTok, eu venho contar mais uma. O ano era 2024 e eu resolvi baixar um aplicativo de relacionamentos pra ver se eu achava uma praga pra sair comigo que fosse interessante. Onde você tá procurando? Importa muito. O menino era bonitinho, o papo tava legal e ele me chamou pra sair à noite com ele no mesmo dia. Era pra eu ter recusado? Era pra eu ter recusado. Mas eu tava sem nada pra fazer, falei, por que não? A gente combinou de ir pra um barzinho e primeiro que já começou tudo errado, porque a casa dele era mais perto do bar do que a minha. Então eu fui de Uber e passei pra buscar ele, gente, nunca mais. Busquei ele era bonitinho, não me arrependi tanto, percebi que ele era a mesma coisa que a foto. E a gente foi pra esse tal barzinho, gente. Aí que começa a desandar tudo. Porque pra mim já desandou tudo no momento que ela teve que buscar ele de Uber no primeiro encontro. Eles não se conheciam antes. Tanto que ela ressalta, nossa, fiquei feliz porque a foto é realmente dele. Ele é parecido com a foto. Meu Deus, a realidade tá muito decepcionante. Não beberam um chopp de vinho, pois estávamos lá, bebendo o primeiro chopp de vinho da noite. Comecei a achar o jeito do menino, gente, sei lá, meio esquisito. Tipo assim, não sei explicar, mas ele era meio esquisito. Olhou que ele encontrou um pessoal que ele conhecia lá no bar, só que assim, continuava esquisito, porque parecia que era um date meu e o meu melhor amigo gay. Assim, zero problema com os afeminados, inclusive amo, prefiro eles do que os heterotop. Mas assim, até então não tinha rolado nenhum beijinho, né, gente? Aí eu fui, já tava meio tomada pelo vinho, fui fazer uma sugestão e ele falou, eu não gosto de beijar meninas em público. Pra piorar, tinha um grupo de uns caras super esquisitos, assim, mais velhos, bebendo um combo de uísque no meio de um bar que só tinha adolescente, chamando a gente, tipo, claramente dando em cima, sabe? Chamando a gente e ele ficou dando moral pra esses caras e eu tentando fazer contato visual com ele, tipo, mano, sai daí, rala, e ele dando super moral, super conversando. E isso é uma coisa que me estressa, gente, porque o homem, ele tem que ter o senso de perigo, ele tem que ter a noção de perigo. Gente, o homem tem que ter noção de perigo. Mas eu acho que nesse caso aqui era outra coisa. Tem essa noção, mas o cara que tem que ter, não sou eu. E não deu outra, ele foi fazer o quê? Ele simplesmente foi beber do copo desses caras esquisitos, continuou bebendo nosso chopp de vinho, que a gente já devia estar no terceiro, e do nada, ele queria ir embora. Simplesmente o Divo começou a passar mal, eu levei ele lá pra fora, falei, cara, vou ter que te deixar em casa, né, que não sei o quê. Ele começou a vomitar, gente. E ele vomitava, e ele vomitava. E eu desesperada, porque não conhecia o garoto. Não podia largar o garoto ali sozinho. Mas também eu voltar pra casa sozinha, assim, de madrugada também era complicado. Eu não sabia o que fazer. E tão boazinha, tão iluminada, que eu falei assim pra ele, cara, se você quiser ir lá pra casa, eu sem conhecer, eu falei, se você quiser ir lá pra casa e no dia seguinte de manhã você vai embora, tá tudo bem. Ele, não, eu tô bem, eu vou te levar até em casa. Fomos, entramos no carro. Ele me deixou até em casa, assim, na parada, né? Quando chegou lá no meu condomínio, o bichinho tava destruído. Eu falei pro motorista, pelo amor de Deus, deixa esse garoto consciente em casa. Resumo de tudo, no dia seguinte ele veio me pedir desculpas, eu tava com raiva dele, não tava respondendo direito. E ele mandou assim, poderíamos ter sido algo, e me bloqueou. Eu perdi meu tempo, eu gastei dinheiro, eu passei vergonha, eu passei perigo e não rolou nada. É 7 milhões de... É complicadíssimo, viu? Ele agiu ainda como se a culpa do date ter dado errado foi dela. Detalhe, quem deveria ter dito isso pro Divo era ela, que passou essa humilhação toda, mas o querido ainda se achou no direito. Já começou errado. O cara nem carro ou moto tinha, aí não compensa. Não concordo tanto com a Bárbara, tá? Não tem problema o cara não ter carro ou moto, mas poxa, pegá-la em casa de Uber seria o ideal, né? Mini encontro e tudo. Isso aqui é o pior. E ainda bancou a mãe do marmanjo. É, gente. Gente, eu pensei muito antes de vir fazer esse vídeo, porque eu não quero dar palco pra esse cara, mas eu precisei vir aqui falar, porque assim, não é possível, gente, não é possível, eu devo estar louca. Sabe aquela trend de, pobre homem 2024, as meninas postavam uns prints assim dos caras falando uns absurdos. Gente, quando eu vi essa trend, eu ficava, gente, onde é que essas meninas estão arranjando esses homens? Porque ninguém fala assim comigo, ninguém me trata assim. Gente, me trataram assim agora e eu vou mostrar. Antes de mostrar o print, eu vou contextualizar vocês. Tinha esse menino que era amigo de uma amiga minha da faculdade. E aí ela vivia falando pra mim, tipo, nossa, ele quer muito você. Tipo assim, falava horrores dele. Tipo, ela super tava querendo desenrolar ele pra mim. E eu já conhecia ele de muito tempo atrás, mas assim, só de vista, assim, acho que eu nunca tinha falado com ele, mas eu lembrava dele.
E ela super falando pra mim dele e tal, não sei o que ele super me queria. E eu adoro quando me querem. Eu fiquei tipo, sério. Aí tá bom, beleza, ele me seguiu, comecei a conversar com ele, ok. Aí ele foi me chamar pra sair, beleza, vamos sair, né, pra se conhecer, ver o que ia dar. Daí tudo bem. Até que chega o dia do date e eu falo, só me avisa a hora que você vai passar aqui, pra eu ficar pronta. Tava na mensagem embaixo, né? Tipo assim, pra eu saber o horário que eu tenho que ficar pronta pra descer e a gente ir pro date. Aí ele botou, uai, como assim? Gente, só nessa mensagem eu li, aí eu fiquei assim, como assim o quê? O que você não tá entendendo, gente? Será que ele não vai me buscar? Tipo assim, será que ele não tá querendo fazer essa parte? Aí eu botei, ué, você não vai me buscar? Aí ele me respondeu, eu vou até tapar de baixo, vou ler só de cima primeiro. Ué, você quer que eu vá? KKKKKK. Não, não quero não. Pode ficar, inclusive pode ficar aí você aí na sua casa e eu vou ficar na minha. E a gente não vai se ver hoje. Gente, nessa hora aqui eu já estava pensando em sumir. Tipo assim, ué, você quer que eu vá? Tipo assim, amor, eu não quero nada. Você que tá me chamando pra sair, você que tem que se virar nos 30, entendeu? Você que tem que, né, se mover, querer impressionar, querer me buscar. Enfim, aqui eu já tava por aqui com ele. Aí depois chega a última mensagem. Igual um bebê, cara. KKKKK. Oi? Gente, eu vou sair pra vocês verem a conversa inteira. Vê se eu tô maluca nisso aqui. Igual um bebê. Oi? Gente, depois que eu li isso, eu simplesmente decidi que eu não ia responder mais, que eu ia sumir. E a gente já tava, tipo assim, um tempinho conversando. Mas caguei, tipo, uma pessoa que pensa assim, eu não tive nem a vontade de responder. Tipo assim, amor, eu não vou te ensinar. Eu não vou ficar te ensinando. Não é possível que você quer sair com uma menina e você acha que é tratamento de bebê você ir buscar ela na casa dela pra sair. Pra mim, quando você vai sair com uma menina, principalmente primeiro date, gente, o básico é você buscar ela na casa dela e deixar ela em casa. Pra mim isso é o básico. Tipo, não tem date se não tiver isso. Ah, mas eu não... É o básico, galera. Comigo não aconteceu isso. Em situações e situações. Por exemplo, no meu caso, eu dirijo. Então, e eu já era amiga do meu namorado, tá? Então, antes da gente namorar, a gente era amigos. Ele não tem carro. Nossa, inclusive, na época que ele me pediu em namoro, os pais dele também estavam sem carro, porque tinha acontecido um acidente. E, graças a Deus, nada com ninguém da família, mas o carro deu perda total. Por conta disso, eu relevei a situação de eu dirigir no nosso primeiro encontro, tranquilamente. E foi ótimo. Agora, né? Se eu não dirigisse, por exemplo, tenho certeza absoluta que o meu namorado pagaria um Uber pra me pegar, viria aqui em casa me buscar pra gente ir pro nosso date, né? Mandou outra ainda por cima. Tipo, ele viu que eu ignorei, isso foi de manhã. Aí ele viu que eu ignorei, isso era no dia do date. Ele viu que eu ignorei, aí de tarde ele mandou outra mensagem falando assim, vou ter que fazer não sei o que aqui no trabalho e te aviso a hora que eu sair, tá bom? Aí eu falei, vou ignorar de novo, né? Gente, eu não tive, tipo assim, nem coragem de explicar pra ele, porque pra mim, se ele pensa assim, gente, não sou eu que vou explicar. Não sou eu que vou explicar que no primeiro date, quando você tá saindo com a menina, você tem que buscar ela em casa. Eu acho que realmente tem alguns códigos que são, assim, universais, né? Todo mundo deveria saber. Mas tem algumas coisas que a gente tem que explicar assim. Infelizmente, os homens são muito devagar em alguns casos. Anotem, um cara interessado vai ficar desesperado pra te agradar o tempo todo. Ainda mais quando ele tá te conhecendo. Amiga, o cara me chamou pra sair pra um rolê, cheguei lá e ele tava com outra. Boa noite. Meu Deus. Impossível essa ser a concorrência e eu ainda assim estou solteiro, pois é. Ao mesmo tempo que tá difícil, tá fácil, né? Porque se os homens pegam esses relatos assim e pensam, eu vou fazer tudo o oposto, eles viram um príncipe, entendeu? Realmente, tá? Meu veredito é que a situação realmente é complexa. É melhor manter as expectativas, esperar pelo cara certo, principalmente nós, mulheres cristãs, aguardar no Senhor, orar bastante, gente, a oração, porque essa aqui é a realidade, né? E como que a gente lida com essa realidade? Orando. Só Jesus na causa, gente, misericórdia. Não ficar desesperado, tá? Eu acho que o principal é esse, porque o desespero te leva a entrar no aplicativo, né? Eu acho que, assim, é muito errado, tá? Como cristã, não entro, não acho certo. Mas eu acho que é isso, gente. O aplicativo é um lugar de desespero, aí você encontra esses caras aqui. Nossa, graças a Deus, tô namorando. Ai, gente,
Graças a Deus. Obrigada, Senhor.